bom dia a todos, bom dia a todas. É um grande prazer abrir este ano de 2023 com um seminário que contará com a participação do ministro Nelson Jobim e da professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, que virtualmente dispensam apresentações, porque são conhecidos, têm uma larguíssima trajetória na vida intelectual, política, pública do país. Para discutir um tema que está na ordem do dia, nós, inclusive, chamamos este seminário, né? O convocamos logo depois dos episódios de 8 de janeiro, não estava na nossa programação ordinária, mas fatos extraordinários ocorreram e nós julgamos que valeria a pena discutir o significado do 8 de janeiro e, fundamentalmente, os seus possíveis desdobramentos. A pergunta que atravessa toda essa discussão é: a democracia sai ou não sai fortalecida deste episódio de 8 de janeiro? Os desdobramentos ainda estão em curso, teremos que falar sobre eles ao longo dessa nossa conversa de hoje. Antes de entrar na matéria, eu queria pedir um minutinho para fazer um agradecimento às empresas que apoiam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Estão elas aí, queria agradecer a todas e cada uma delas. Hoje é o primeiro de um longo percurso de seminários e o apoio dessas empresas é fundamental para que a gente possa realizar o nosso trabalho. Bom, sem maiores delongas, eu queria primeiro passar a palavra à Maria Hermínia para a intervenção inicial, depois ao ministro Jobim. A ideia é conforme combinamos, Maria Hermínia, uma intervenção inicial relativamente curta, de uns 10 minutos, e ao fim das duas intervenções iniciais, a gente transforma isso aqui numa conversa. Eu vou provocar, moderar a conversa, vou receber também as perguntas que nos forem enviadas pelo nosso chat ou acho que é só pelo chat, e haverá seleção dessas perguntas e eu, na medida do possível, irei trazê-las para o debate. Maria Hermínia, a palavra é sua. Bom dia, é um enorme prazer estar aqui. Obrigada, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar conversando com você, com o ministro Jobim. Sim, eu acho que a democracia saiu fortalecida, né? Até agora, apesar de nós todos esperarmos algum tipo de evento desse tipo, né, que foi anunciado pelo governo anterior, eu acho que todos ainda estamos atônitos, né, frente à violência, à brutalidade dos acontecimentos, da invasão da Praça dos Três Poderes no dia 8. Mas a resposta dos três poderes, da sociedade, do governo, eu acho que foram firmes e, finalmente, né, dessa vez, a democracia saiu fortalecida. Agora, há limitações muito claras, né? Nós estamos diante de uma força política que quase ganhou as eleições. E isso é algo que nós não podemos jamais perder de vista, né? Nós tivemos um candidato um presidente que passou 4 anos atacando as instituições democráticas, né? Entretanto, teve a votação que teve, né? Então, isso eu acho que é algo que é preocupante e deve continuar nos preocupar, não é? Eu acho que o segundo tema que deve nos preocupar é a relação entre governo e Forças Armadas. Eu tenho pensado que, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o que nós temos que explicar, lembrando a história do Sherlock Holmes, é porque o cão não ladrou, né? Dado que o governo Bolsonaro fez políticas explícitas, né, com relação às Forças Armadas, manteve o salário, protegeu a Previdência, deu recursos, empregou
prestigiou, né, os seus festejos, as suas datas, etc., apelou a eles, não é? O que nós temos que explicar é porque as Forças Armadas se mantiveram dentro do seu papel. E isso eu acho que é uma coisa positiva, né? Agora, a relação entre civis e militares tem que voltar, vamos dizer assim, a um leito mais natural, né? Com menos desconfiança, com menos temor, menos estranhamento lado a lado, e isso eu acho que é um tema central, né, que é necessário lidar com bastante cuidado. Eu acho que o futuro próximo vai depender de outras coisas também, né? Eu vou passar muito rápido com relação a elas, vai depender de não se errar muito na economia, né? E garantir que a inflação continue baixa, sob controle, que a inflação dos mais pobres baixe. Não é isso? Eu acho que é necessário garantir condições de governabilidade, o que vai implicar para esse governo, que já é um governo de coalizão ampla, ampliar ainda mais as suas bases no Congresso, e o grande desafio é ampliar em termos diferentes do que foi feito no período anterior do governo petista, não é isso? Sem prejuízo dos bens públicos, vamos dizer assim. E, finalmente, acho que nós temos que levar a sério essa coisa da vitória apertada e do apoio muito significativo que o ex-presidente Bolsonaro mantém. Cerca de 30%, 35% das pessoas consideram que seu governo foi bom, né? Obviamente, muito menos gente está radicalizada a ponto de invadir o Congresso, de quebrar o Supremo, etc., mas ele tem uma base social forte, né? E, portanto, o governo tem um desafio de desradicalizar, né? Como é que a gente faz para desradicalizar a política? Como é que faz para reduzir, vamos dizer, pelo menos, o impacto dessas forças muito violentas? É algo que nós não temos ideia de como fazer, e eu acho que é um desafio importante. Eu fico por aí, eu quero ouvir o ministro Nelson Jobim, depois a gente volta. Obrigado, Maria Hermínia. Ministro Jobim. Bom dia, Sérgio. Bom dia, professora. A professora esgotou o assunto, ainda bem, porque aí a glosa que eu teria que fazer com esse mote completo é difícil. Agora, eu botaria o seguinte também. Primeiro, o resultado das eleições. No segundo turno, o presidente Lula ganhou com 1,8%. Ganhou no complexo do país, ele ganhou na região norte e região nordeste. No Nordeste, fez uma vitória estupenda, com em torno de 22 milhões de votos, e o Bolsonaro com em torno de 10 milhões de votos. Metade, quase menos a metade. Agora, no Sudeste, o Bolsonaro fez 27 milhões de votos e Lula fez 22 milhões. Bolsonaro ganhou no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul. Lula ganhou em duas regiões só, Norte e Nordeste. Então, você verifica que há uma divisão. E aqui você tem que deixar claro, do meu ponto de vista, que o resultado da eleição mostra, primeiro, por que o Nordeste votou estupendamente em Lula e também o Norte no primeiro turno. No segundo turno, teve aquele problema do segundo turno da eleição no Amazonas, aí deu uma diferença. Mas, na verdade, que ele ganhou no Norte. Por que isso? E por que Bolsonaro ganhou no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste? Isso é uma pergunta importante a ser feita, porque aí começa aquela história, tentar falar em direita, esquerda, etc. Do meu ponto de vista, é que o Norte e o Nordeste dependem do governo. Precisam de intervenções na economia, precisam de participação dos governos no desenvolvimento, e a questão social é mais grave, dependendo, portanto, do governo. Já no Sul,
a grande parte do Sul, quer dizer, a classe média do Sul, é uma classe média que não quer saber do Estado, ou seja, quer que o Estado se afaste. Digamos, os grandes líderes do Sul são liberais privativistas, ou seja, que querem saber do Estado. E, com isso, votavam em Bolsonaro. Grande parte votou no Bolsonaro, porque o Bolsonaro se afasta do Estado, permite algumas coisas que a outra situação não permite. Essa vitória pequena que a professora referiu teve uma consequência curiosa, porque, não obstante ser pequena, houve uma euforia injustificada do Partido dos Trabalhadores em relação à vitória. Primeiro, a vitória não foi do Partido dos Trabalhadores. A vitória foi dos petistas que votaram no presidente Lula, mas também daqueles que não queriam saber mais do Bolsonaro. Então, veja bem, não é um resultado que autorize, digamos, a euforia petista face a essa precariedade histórica. Em segundo lugar, o bolsonarismo aliou-se muito fortemente com uns setores que detêm poder na sociedade. Nós podemos chamar isso de nova direita, não vamos falar nesse pessoal da extrema direita, vamos chamar de nova direita, que ela se compõe de quê? De liberais, privatistas, críticos da ação do Estado, ressentidos com a qualidade dos serviços públicos que são prestados, indignados com a corrupção, etc. E tal. Então, eu acho que precisamos ter prudência e lucidez na condução daqui para frente. Não tenho dúvida que a democracia saiu fortalecida, isso é um dado, porque aquela cena do presidente Lula descendo a esplanada dos ministérios, com a presença do Supremo Tribunal, ministro do Supremo, com governadores, etc., etc., isso tudo dá um efeito e foi bom em termos políticos para o Lula. Não tenha dúvida que o presidente Lula teve condições de fazer isso. Agora, isso também causa uma radicalização na extrema esquerda do PT, que hoje está muito circulando, está em torno do presidente Lula. Então, nós temos que ter lucidez de saber conduzir, e não tiver a euforia de uma vitória estupenda. Não foi nada disso. Nós temos que trabalhar e aí vem a economia. Precisa ter sucesso na economia. E precisa ter um entendimento, e depois nós vamos falar lá adiante sobre a questão dos militares. Obrigado. Muito bem, ministro Jobim. Certamente nós voltaremos à questão dos militares. Já nos chegam aqui várias perguntas, algumas delas diretamente relacionadas à escolha e manutenção do ministro Múcio. Mas deixemos isso para um pouquinho mais à frente. Eu queria explorar, Maria Hermínia, esse ponto levantado pelo ministro Jobim, de que a vitória foi apertada, mas ela foi recebida com euforia pelo PT. Na entrevista de ontem do presidente Lula, uma das coisas que me chamaram a atenção é quando ele diz nós achávamos que isto não iria acontecer, porque lembremos-nos de que nós ainda comemorávamos a maravilhosa festa de 2 semanas anteriores. O país estava em festa. O brasileiro havia voltado a sorrir. Isso me chamou a atenção, porque, como disse o ministro Jobim, não é bem assim. Né? Quer dizer, uma parte do país sorriu, a outra parte fez careta. Você concorda que este é um problema? A leitura do que aconteceu nas urnas e a leitura da correlação de forças na sociedade atual. Há um problema na leitura que o governo, mas mais particularmente o PT, faz a respeito? Bem, eu vou fazer uma coisa que os políticos fazem, né? Você faz a pergunta, eu vou falar de outra coisa. Não é bem... Não, mas eu vou voltar a isso, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que é importante e que está ligada ao resultado eleitoral. Se você olhar os mapas eleitorais de 2006, 2010, 2014 e de agora, eles são exatamente iguais, do ponto de vista da distribuição dos votos por estado.
É impressionante, você pode pôr um em cima do outro e ele se superpõe completamente, né? Quem não votava no PT, né? Uma parte do Brasil não votava no PT em 2006, não votou em 2014, não está votando agora, né? O que mudou foi a representação, né? A liderança desse bloco antipetista. Eu tenho colegas que o César Zucco, o David Samuels diz, olha, há muito tempo as eleições estão divididas no país entre petismo e antipetismo. Não é? E isso tem uma grande estabilidade, portanto, a gente tem que entender, não é? O que é o antipetismo, por que ele mudou, de que jeito ele mudou, não é? Senão a gente pode fazer uma leitura errada. Obviamente, às vezes um ganha, outro ganha, agora ganhou o Lula, mas eu acho que agora vou a sua questão. É difícil, porque todos nós sentimos alívio, e todos nós, de alguma maneira, né, no dia da posse, comemoramos, porque aquela vitória não era uma vitória do PT, né? Era uma vitória da democracia, das forças democráticas, diante de uma ameaça real, né? Importante, não só do autoritarismo, como da barbárie, né? Que, como vimos depois. Então, eu acho que esse sentimento é algo mais ou menos natural, né? Ganhamos. Agora, obviamente, naquele dia não estava todo o Brasil comemorando. Tinha uma parte do Brasil que devia estar na internet se perguntando quando é que eles iam fazer alguma coisa contra aquilo. E isso eu acho que tem que estar muito presente na cabeça de todo mundo, né? É uma leitura que é uma leitura mais fácil, está todo mundo aliviado, esse ministério tem figuras notáveis, quer dizer, quem está na universidade não pode senão estar feliz de ter o Galvão no CNPq, de ter a Bustamante na CAPES, quer dizer, esse é um governo que está sendo composto por gente competente, capaz, etc. Agora, eu acho que isso não deve nos impedir de entender que a vitória não foi do PT, apesar de ser impossível sem o Lula, não é verdade? Nesses últimos anos se tentou tudo quanto foi coisa para imaginar uma candidatura alternativa. Não teve. Não é isso? Então, o Lula tem uma importância grande nessa vitória. Não haveria sem ele. Então, eu entendo que os petistas se animem. Mas eu acho que eu tenho algum realismo com relação ao resultado e com relação aos limites do que é possível fazer, é necessário. E eu acho que, aos poucos, talvez, as coisas vão se assentando. Obrigado, Marilina. Ministro Jobim, a respeito dessa centralidade que a figura do Lula tem na eleição e agora no governo. Essa sempre foi uma figura central, né, nos seus governos e no seu partido. Mas teria hoje, Lula, uma centralidade maior do que teve no período anterior em que esteve no governo, em que, de alguma maneira, o Lula tinha ao seu redor, para fazer uma metáfora militar, digamos, no alto comando do seu governo, figuras que, obviamente, não estavam à altura politicamente, mas que ombreavam com ele e, portanto, ele tinha o privilégio de ter, dentro do governo, um grupo de confiança com o qual ele pudesse discutir as questões estratégicas de encaminhamento das questões políticas mais delicadas. A situação hoje é diferente? Bem, não tenha dúvida que a eleição foi ganha porque nós tínhamos o presidente Lula como candidato. Se não tínhamos outra alternativa. E lembra-se também que Lula é o final de uma geração. Acaba com o Lula a geração de 88. Eu sou de uma geração também acabada. Sou de lá, da geração de 88. Acabou. Vamos ter que construir novas alternativas para o futuro
E aí vamos ter que ter muita habilidade, sob pena de voltar aos esquemas de direita no futuro. Mas tem que ter clareza nisso. Segundo, eu convivi com o presidente Lula no primeiro governo, também no segundo governo, mais no segundo governo, inclusive, eu fui ministro da Defesa, mas antes eu também, embora no Supremo Tribunal, eu tinha lá que via as coisas. Efetivamente, você tem razão. O presidente Lula, mais ou menos similar ao presidente Fernando Henrique, ele tem o hábito de colocar, digamos, em disputa. O Fernando tinha o hábito de colocar em disputa os ministros, depois ele arbitrava. Fazer uma espécie de intriga entre determinadas posições para depois, daquele jeito dele, fazer a posição geral e levar adiante. Era o que ele fazia. O Lula também, com um outro modelo. Mas havia, naquela época, uma estrutura que você chamou de alto comando. Eu vi uma frase muito interessante do Carlos Melo chamando isso de Estado-Maior. O Lula tinha um Estado-Maior. Tinha personagens que diziam não e que, digamos, estavam no mesmo nível político no que diz respeito à sua relação. Você lembra alguns personagens, uns já desapareceram, foram comidos pelo problema dos eventos da Lava Jato, mas, na verdade, nós tínhamos lá o Zé Dirceu, o Palocci, o Dulce, o Guxiquem e o Márcio Tomás Bastos. Eu vi esses 5 dizerem não e fazerem uma contraponto às posições que ocorriam. Hoje, de acordo com a tua imagem, usando também a imagem do Carlos Melo, o que parece é que há um Estado menor. Não propriamente a inexistência de um Estado menor que não tem, digamos, a consistência que tinha aquele anterior. Isso é um dado real. Agora, que saiu fortalecida a democracia, não tem a dúvida, nós vamos ter que saber tratar esse assunto. E aqui vem aquela recomendação implícita da professora, é que nós temos que saber ter tolerância. Porque se o governo e os democratas começarem a agir de acordo com o que fez, fazendo uma retaliação generalizada, vamos ter radicalização. E aí se fortalece o Bolsonaro. Se fizermos isso, o Bolsonaro se fortalece porque junta grupos. E você sabe muito bem de que, para você ter apoio, você precisa ter um inimigo. Não tendo inimigo fica muito difícil. E você acha inimigos. Então, eu acho que nós devemos ter sapiência e clareza ao tratar o incidente do dia 8. Porque é onde convive comigo, e eu creio, eu tenho alguma experiência nessas coisas, observem de que não se pode afirmar que aquelas multidão que estava lá, todo lá foi para quebrar, fazer quebra-quebra. Não. Tem uns que tinham criança no colo, não sei o quê, estavam lá para fazer uma manifestação, uma manifestação que havia sido organizada. E aí vem uma coisa importante, Marina. Apagão de inteligência. O apagão de inteligência foi de todos. Agora, a questão a perguntar e ser investigada não é se houve ou não apagão de inteligência, porque houve. O que precisa saber é se foi intencional, se foi subjetivamente intencional. E aí nós temos que lembrar de que o responsável pela proteção dos palácios, etc., é o GSI. Basta ver o que está na medida provisória 1154, do dia 1º de janeiro, agora editado pelo Lula, em que, na reorganização do Ministério, estabeleceu claramente isso é responsabilidade do GSI. Militares não podem sair na rua senão sob o comando civil. Porque dele, onde é que estava a guarda presidencial? Onde é que estavam as ações do GSI? E ele tinha, não sei se tinha ciência, eu acho que foi um apagão de inteligência e foi um nível de, digamos, para não dizer incompetência, mas para dizer um nível de leniência no que diz respeito às ações e às precauções. E você tinha uma advertência, nós tínhamos uma advertência, a diplomação. Lembra-se quando da diplomação, a bagunça que deu em frente à Polícia Federal, Botafogo e troço, quebra-troço? Tínhamos aquela informação, tínhamos a informação do deslocamento de pessoas, nós não podíamos impedir que as pessoas viessem, tudo bem, porque é livre trânsito. Agora, teria que ter a possibilidade de pensar que ia acontecer alguma coisa e não se pensou. Então, aí nós temos um apagão de inteligência. Busca de responsáveis, tudo bem, vamos lá ver que é responsável. Agora, saber o que está acontecendo.
Muito bem. Maria Hermínia, eu queria voltar para, vamos dizer, para a tua praia, um pouco da, digamos, da sociologia política da situação em que vivemos. Simon Schwartzman faz uma pergunta que eu acho interessante e que também me ocorreu de uma maneira diferente quando eu escutava ontem o presidente Lula na entrevista com a Natuza. Ele tem um discurso bastante voltado para os mais pobres, né? O tema da fome, as imagens que ele usa, a ênfase ao Bolsa Família, e, de fato, ele ganhou a eleição, quando a gente estratifica do ponto de vista da renda, porque os mais pobres votaram numa proporção extraordinária em favor dele, né? É de 0 a 2 salários mínimos que, de fato, ele consolidou a vitória dele. E há uma sobreposição entre renda e geografia no mapa do país. A minha pergunta é a seguinte: tem faltado um discurso que vá que responda aos anseios da classe média? Porque na entrevista de ontem, uma coisa que me chamou a atenção é quando o presidente Lula diz que quem cria riqueza é o trabalhador, não o empresário. É uma coisa curiosa, ele é meio dissonante com o que ele sempre, digamos, buscou no seu modo de fazer política. Voltando ao tema da leitura, tem um problema de entendimento da nova sociedade brasileira? Eu acho que tem, sim. Eu vou contar uma história para você. Eu mandei para um amigo comum nosso, argentino, o filme e as fotos da subida da rampa no dia da posse. Uhum. E ele me respondeu, tudo bem, mas onde é que você estava naquele grupo? E ele me chamou a atenção, uma coisa que nem eu tinha prestado atenção. Ele dizia, no fundo é isso, onde é que estão? Não somos propriamente classe média, né? Nós somos classe média alta. Mas, de toda maneira, onde é que está um segmento que não é dos pobres, né? Nessa encenação? E eu acho que isso é um tema importante. Quer dizer, a pirâmide de renda no Brasil é muito concentrada, né? Os setores médios são setores amplos, né? Cresceram na primeira década do século, inclusive sob o governo do PT, mas você tem ali uma faixa que está perto da pobreza, né? Tem uma faixa, tem um setor médio grande, nós estamos para cima disso, nós somos classe alta nesse país, apesar do salário que recebemos, sobretudo nós na universidade, né? Mas tem uma faixa grande para o qual eu acho que o PT não tem discurso. Quer dizer, ele não tem um discurso para quem se acha empreendedor, para quem é médio empresário, não é? Na verdade, é como se você tivesse um país onde tem uma grande massa de pobres, muito pobres, e uma elite pequena. Não é isso mais. Precisamente, Maria É Hermínia. isso também, mas não é isso mais. E tem uma faixa grande vamos dizer assim, de setores médios de renda para o qual não tem discurso. Aliás, não tem discurso de lado nenhum, né? Se você espremer o discurso do Lula, os discursos do Lula mais recentes, eu volto a me referir ao de ontem com a Natuza, o retrato da sociedade que sai é isso: tem um punhado de ricos gananciosos, né? E uma enorme massa de pobres, né? Isso não é um retrato fiel da sociedade brasileira, e isso tem uma implicação política. Quando ele desvaloriza os empresários, ele está alienando o apoio de uma imensa massa de pequenos empreendedores que estão nessa faixa de 2 a 5 salários mínimos, onde ele foi fragorosamente derrotado. Você me permite só uma observação? Vejam os filmes.
Tem uma série na Globoplay muito boa que chama extremistas.br. Vejam e olhem as pessoas que estão lá. Não é? A observação que foi feita... É muito diverso. Né? Tem a pequena empresária, tem o rapaz muito pobre, tem não sei o quê, mas é muito diverso. E tem essa camada, de alguma maneira, no plano dos valores, da mobilização, vamos dizer assim, né? Dos valores e temores, talvez essa direita esteja dando um baile. Ministro Sobim, a respeito da leitura do mundo militar, né, que é um mundo que sempre foi opaco para os civis, e a impressão que eu tenho é que houve tanta mudança nos últimos 4 anos que se tornou mais opaco ainda. E me chamou a atenção, existe uma espécie de disputa neste momento de como lidar com a questão militar. Vou fazer uma simplificação brutal. Tem as pessoas que dizem agora é hora de dar um choque democrático nas Forças Armadas, né, e enfrentar esse problema. E tem os outros que dizem, olha, devagar com o andor. Né? Há este problema de leitura, e, a seu juízo, qual é a leitura que deve prevalecer? Deve não no sentido de que seria melhor que prevalecesse. Qual é aquela, digamos, que tem mais chances de ser a leitura dominante dentro do governo, tal como ele está constituído hoje? Bom, veja bem, Sérgio, quando as pessoas dizem que precisamos dar um choque democrático nas Forças Armadas, já não sabem o que significa isso. O que tem que fazer? E se tu perguntar para esse personagem, ele também não sabe. Veja, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores tinha lá no seu site, sobre as Forças Armadas, ele querendo fazer uma revisão do artigo 142 das Forças Armadas, para destinar as Forças Armadas, inclusive, para a defesa externa, o que é uma bobagem, o que é um equívoco brutal, porque é necessário você ter as Forças Armadas para garantir a lei da ordem. E, de outra parte, já tem uma interpretação do Supremo, já tem um ADIM, que está em andamento no Supremo, já tem um longo voto do ministro Fux, que deixa claro de que Força Armada não é poder moderador. Ou seja, não tem essa discussão de ser poder moderador. Você começa a retomar assuntos, temas que não estão bem historicamente fundados. Embora, antes da Constituição de 88, havia uma confusão que vinha de 1991, na Constituição de 91, que as Forças Armadas tinham competência para a intervenção interna, para preservar a lei e a ordem, era a palavra da época. Mas não tinha nenhuma referência mais do que isto. E Rui Barbosa chamou isso de o direito ao golpe, porque parecia que a decisão da intervenção interna era das próprias Forças Armadas. Esse problema ficou corrigido em 88. A intervenção, a garantia da lei e da ordem, só é possível pela demanda de algum dos 3 poderes. Então, acabou com essa possibilidade. O resto é defesa da pátria e defesa dos poderes constituídos no que diz respeito às intervenções externas. Não tem nada a ver com isso. Bem, eu creio de que estão, digamos, generalizando algumas posturas que tiveram alguns militares da reserva em relação a essas questões. E alguns da ativa também. Agora, não dá para generalizar. Não dá para dizer as Forças Armadas são antidemocráticas, as Forças Armadas são isso, são aquilo. Não funciona. Não funciona, não é assim. Nós devemos, curiosamente, Fausto, nós devemos o início da despolitização das Forças Armadas ao general Castelo Branco. Foi o general Castelo Branco que, lá em 1967, alterou completamente o sistema, a carreira militar, quando estabeleceu limites para o generalato, limites de tempo para o generalato. Desapareceram os generais que ficavam um tempo enorme, os líderes políticos desapareceram. Por quê? Porque no aço ficam 12 anos. E tem uns que caem bem antes. Não é todos que chegam aos 12 anos que caem antes. Tem uma expulsória de 12 anos e tem ainda uma expulsória de cada uma das estrelas
por 25%, uma renovação. Então, você tem o alto comando do Exército, enfim, o generalato altera-se substancialmente, rapidamente. Então, você não tem mais líder político. Qual é o líder político das Forças Armadas hoje? Então, ele não tem. Você tem até dificuldade de dizer quem é o comandante das Forças Armadas hoje. Então, não há essa coisa. Nós devemos também ao presidente Sarney, que soube conduzir a transição. Quando houve a transição, começou a devolução dos militares que vinham do regime militar para os quartéis. Criou-se uma série de ações, uma coisa que eu, na época, criticava muito, fazia uns discursos imbecis, decorrentes, por exemplo, em relação ao projeto Calha Norte, que é aquela defesa da Amazônia, que é fundamental. Agora, temos que ter clareza de que, para tratar com as Forças Armadas, nós temos duas coisas. Uma, autoridade. E dois, transparência. Não senta-se com um militar para conversar com ele como se senta com um político para conversar. O político usa muito, o professor, um barroquismo para efeito de conseguir contornar as eventuais desavenças. Eu digo uma coisa meia circular, o outro diz, não, mas eu não concordo com isso. Eu digo, não, mas peraí, você não entendeu o que eu disse. E aí eu retomo a conversa para conseguir um foco de entendimento. Com militares isso não funciona, tem que ser transparente. Eu aprendi isso lá no Ministério da Defesa. E aí nós temos, claramente, um homem competente hoje no Ministério da Defesa, que é o Zé Múcio. Nós temos que lembrar, com toda atenção, de que o processo de militarização do Ministério da Defesa, o Fernando Henrique iniciou esse processo de entregar o comando do Ministério da Defesa para civil. Foi progressiva afirmação do poder civil sobre o poder militar. Eu acompanhei isso, participei disso. Agora, começou esse processo de militarização do Ministério da Defesa, nós temos que contar porque é um fato, primeiro com o ministro Aldo Rebelo, no governo Dilma, quando ele indica para secretário-geral do Ministério da Defesa um militar, um general, o general Silvio Luna. E o Silvio Luna ficou como secretário executivo, que é o cargo civil mais importante, dentro da estrutura civil do Ministério da Defesa, porque tem uma estrutura militar. Depois, no governo Michel Temer, houve também um problema. Quando criou-se o Ministério da Segurança Pública, o Raul Jungmann desloca-se para o Ministério da Segurança Pública, e quem é que sobe para o Ministério da Defesa? O general Silvio Luna. E aí surgiu a militarização. Quando veio o Bolsonaro, colocou militar, ou seja, ele não fez nenhuma novidade. A verdade é que depois militarizou toda a estrutura. O que nós temos que voltar é tornar o poder civil sob o comando dos militares, o que é possível fazer, não há dificuldade, tem que ter a habilidade para tanto. E o Múcio tem isso muito claro. Ministro, o senhor respondeu a pergunta que o jornalista Medeiros, do Estadão, havia apresentado, que Múcio deve ficar? A resposta já lhe foi dada. Posso fazer uma pergunta para o ministro? Pode, claro que pode. Né? A sensação que eu tenho, além desse processo que você descreveu também, né, com relação ao Ministério da Defesa, é que também os militares começaram a ser chamados para lidar com questões que talvez devessem ficar na mão dos civis, né? As operações de garantia de lei e ordem cresceram muito e começaram a crescer, salvo engano, no governo Dilma, né? Então, também os civis se comportaram com relação aos militares, chamando os militares para lidar com problemas de segurança na cidade, no problema da Amazônia, sei lá. Eu tenho impressão, nesse sentido, eu acho que a decisão do presidente Lula de não decretar uma operação de garantia de lei e ordem agora foi correta. Né? Mas eu queria ouvi-lo com relação a isso. Também não houve, do ponto de vista dos civis, um certo movimento na direção de trazê-los para questões que não são propriamente questões do seu âmbito, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu
quando me convidam, eu vou aqui ao Comando Sudeste, eles fazem seminários e convidam gente da universidade, etc. Eu fiz há vários. Aí sim, eu tenho a impressão que a visão de mundo que os militares têm é uma visão defasada. É uma visão muito ligada ainda aos conflitos da Guerra Fria, a percepção, né, de quem são os inimigos e quais são os perigos. E se for assim, se eu estiver certa, né, é possível fazer alguma coisa? Antes do ministro responder, ministro, um minuto só, eu estou tendo que administrar aqui, tem muitas perguntas interessantes, então eu só pediria que as respostas fossem, digamos, sem prejuízo da profundidade, as mais concisas possíveis para a gente poder cobrir o mais largo terreno possível. Ok. Bom, não tem dúvida, professor. Vejam, a intervenção militar no exercício da garantia da ordem começou no governo Itamar. Lembra-se daquela intervenção nos morros do Rio de Janeiro. E ali começaram a surgir problemas. Não tem a dúvida que não foi um voluntarismo militar, foi uma convocação determinada pelo presidente Itamar no Rio de Janeiro. Eu entrei na época no governo Fernando Henrique, em 95, e dei de vista com aquilo. Aquilo deu problemas. Deu problemas porque a instrução militar é uma instrução para tratar com o inimigo. A instrução para a segurança pública militarizada não é para tratar com o inimigo, mas sim com um cidadão delinquente. É outra coisa. Então, você não tinha, digamos, expertise para o tratamento disso e surgiram vários problemas. Depois, no governo Fernando Henrique, houve pequenas, houve alguns fatos dessa natureza, mas houve também mais intervenções em termos de desastres de chuva, etc. e tal, que aconteceram. Já no governo Lula, lembre-se do Morro do Alemão. O Morro do Alemão, aquele problema que houve também naquela favela perto do Comando do Exército, lá no Rio. E houve essas intervenções, mas também as Forças Armadas colaboraram imensamente no que diz respeito às questões meteorológicas e problemas daquela enchente enorme que houve no país todo, em Pernambuco, Recife, o próprio Rio de Janeiro, etc. Nós não podemos dispensar esse tipo de coisa. Agora, a visão de mundo dos militares, nós temos que atualizar. Nós temos que atualizar porque não tem nada mais de Guerra Fria. Agora está retomando um outro tipo de ameaça ao país. Nós temos quais são o futuro hoje? Qual é o futuro do mundo hoje? Como é que vai terminar esse conflito da Rússia com a Ucrânia? Leia-se, com o Ocidente, já que, na verdade, a Ucrânia está operando para os Estados Unidos, para a OTAN, embora não seja a OTAN diretamente. A gente não sabe como é que vai acabar, a gente não sabe quando vai acabar, e como é que fica este conflito e essa insegurança na Europa. Mesmo o problema na China, na disputa da China, é outro grande problema grave. Ou seja, a disputa Estados Unidos-China em relação a Taiwan, mesmo um discurso de Xi Jinping no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, em que ele foi eleito para um terceiro mandato, como secretário-geral do Partido Comunista, ele fez referências de que um dos objetivos era retomar, tentar fazer com que Taiwan configure-se mais ou menos como Hong Kong, um povo e duas fórmulas, ou seja, manter o capitalismo no modelo que está hoje em Hong Kong. Então, não é isto nós temos que repensar. E realmente tem Deixa eu aproveitar, não será militar que fará isso. Diga. Então, esse é um ponto que foi levantado aqui pela Ana Carolina, que é uma das pessoas que nos está assistindo, que é o tema da formação militar. Né? Este é um ponto sensível na relação com os militares, ou há, digamos, uma abertura, uma propensão do mundo militar, um mínimo de boa vontade e de realismo nesse diagnóstico de que é necessário criar mais canais de comunicação na formação com o mundo civil, de tal modo que, digamos, os horizontes do mundo militar se ampliem e não sejam, digamos, não sejam uma espécie de instituição total em que a pessoa se forma desde da escola militar até o generalato, ele fica
dentro daquele ambiente sem ter um contato mais amplo? Bom, o Sérgio, primeiro tem que ter uma coisa que vem do fim do regime militar. Quando terminou o regime militar, digamos, os democratas, os liberais de então, a esquerda, principalmente a esquerda, mas os liberais também, não queriam tratar do assunto defesa e segurança, porque havia sempre uma identificação no imaginário de cada um de que aquilo se identificava com perseguição política. Então, o assunto de defesa era vetado nas discussões da esquerda, não sabiam nada sobre o assunto e não queriam saber e não queriam se introduzir, porque achavam que estavam trabalhando. Inclusive, a academia, Maria, a professora sabe de que os que estudaram segurança e defesa é uma minoria. Inclusive, eu vi vários colegas seus desprezando os outros. Vamos tratar desse assunto, como fosse assunto menor, etc. Bom, primeiro, o civil se afastou, efetivamente, da questão de defesa. Não entrou nisso. Segundo, quando no Ministério da Defesa eu fiz um levantamento dos dos programas das escolas militares. Nós temos 3 grandes escolas militares. A Escola de Aguda Negra, que é do Exército, Piratininga, que é da Força Aérea, e o Rio de Janeiro, lá a História. E fiz um exame dos currículos. Os currículos tinham 2 tipos, 2 matérias, 2 conjuntos. Um subconjunto, que era um conjunto de instrução exclusivamente militar, coisa que eles entendem, como é que você faz, deixa eu te fazer, armamento, Java 4, fazendo toda aquela visão. E tinha um outro que era de natureza civil e que o currículo tinha consistência. O problema não estava aí, o problema era saber como é que as aulas eram dadas, como é que aquilo era transmitido. Inclusive, eu tive a pretensão, na época, com o ministro da Defesa, de assistir aulas nas escolas, mas não deu tempo. Eu saí antes dessa programação que eu queria fazer. Agora, é necessário que os civis passem a se interessar pela defesa. Observem, por exemplo, a Estratégia Nacional de Defesa, que foi feita lá no governo Lula, um trabalho extraordinário feito e eu confesso isso, saiu tudo no meu nome, mas, na verdade, o grande trabalho daquilo foi do Mangabeira, o Roberto Mangabeira, que fez um grande trabalho criando a estrutura nacional de defesa, etc., etc. Foi ótimo. Hoje, previu-se na lei de que de 2 em 2 anos deveria o Congresso examinar esses assuntos. Não examinaram nada. Por quê? Porque não se interessam pelo tema. Só partem do pressuposto da discussão. Eu conheço os institutos científicos dos militares, são extraordinários. O IME, no Rio de Janeiro, é um grande centro sobre matemática. Eu me lembro que um professor do IME, no Rio de Janeiro, escreveu um livro lá sobre física nuclear e depois os americanos queriam que esse livro fosse recolhido, porque ele, por cálculos matemáticos, tinha aberto a bomba americana. E eles achavam que aquilo era uma coisa incrível, o que eu me opus, etc. Então, vamos parar do tensionamento. E eu me lembro, Sérgio, não vou dizer o nome, porque senão vai dar problema. Eu, quando peguei esses currículos todos das escolas, lá, os programas de ensino das escolas militares, eu mandei para um colega nosso, muito conhecido, e que trabalhava muito conhecido em matéria de direitos humanos. E disse, olha, me lê esse troço todo aqui e me dá uma opinião. Não respondeu. Então, nós, civis, temos que nos interessar por isso. Temos que, por exemplo, criar uma carreira dentro do Estado civil de defesa, para ser a estrutura do Ministério da Defesa, que, no fim, o Ministério da Defesa não tem estrutura alguma, sempre chamando pessoas. E aí você consegue normalizar essas coisas. Mas se não normaliza isso, pelo procedimento e não pelo conflito. Tocando nos pontos sensíveis da relação civil-militar, Maria Hermínia, eu queria te ouvir sobre a questão da violação de direitos humanos durante o período da ditadura. É sabido por todos que a Comissão da Verdade foi um momento, do governo Dilma, um momento de inflexão na relação mais recente com os militares. Para dizer de uma maneira simples, azedou o clima, tá certo? O tema, digamos, não propriamente mas o tema não saiu da pauta. Hoje mesmo tem uma entrevista grande em um dos jornais com uma pessoa que foi nomeada para a Comissão de Anistia, em que ela tem lá a interpretação dela a respeito da lei de anistia, volta a tocar no tema dos direitos humanos. Essa é uma questão mal parada no Brasil,
Que importância ela tem para, digamos, ajudar a resolver a questão civil-militar? E como fazer isso? Essa é uma pergunta dificílima e eu não sei responder, porque eu acho que são duas lógicas diferentes, né? A gente gosta de problema, o intelectual gosta de problema, né? Ninguém gosta de solução política, etc. Nós gostamos de olhar o problema. Porque, de um lado, você tem uma legítima demanda, não é isso? De reconhecimento, de estabelecimento da verdade. Isso é uma lógica, né? É uma lógica forte, tá certo? Tem valores aí, tem que ver com não é? Com respeito à dignidade humana, com tudo isso, todos os valores que a gente quer resolver com a democracia, né? De outro lado, você tem uma tensão óbvia, né, com os militares, que têm muita dificuldade de reconhecer o seu passado, né? Muita dificuldade de reconhecer o que houve efetivamente, ninguém está inventando nada, né? O que ocorreu efetivamente no passado. Quando a Comissão da Verdade se instalou, eu imaginei que isso tivesse sido conversado, né? Pela presidência da República com os militares, tivesse sido anunciado, conversado, dito vamos fazer, etc., né? Pelo jeito não foi. Foi uma decisão da presidente. É uma coisa de tensão, mas eu não sei como resolver, porque, por outro lado, existe uma demanda legítima das famílias, das pessoas. Eu não vou te apertar com a solução, vou te apertar um pouquinho mais com a compreensão do problema. Mas deixa eu dividir com você aqui uma percepção que eu tenho, e aí você diz se acha que faz sentido. Eu acho que tem é óbvio que essa questão da violação dos direitos humanos é uma coisa fundamental da história brasileira, e ela, de fato, ocorreu, né? Eu sou testemunha disso, você sabe disso, tem muita gente próxima que sofreu violação de direitos humanos. Mas acho que tem uma leitura da esquerda que imagina que aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Chile e na Argentina, né? E a questão quando você toma os números de mortos, desaparecidos e dos que sofreram com tortura, como proporção da população, o fato é que, do ponto de vista do fato social, a repercussão que a violação de direitos humanos teve na Argentina e no Chile foi infinitamente maior do que tem aqui. Então, portanto, esta é uma demanda que sensibiliza não mesmo um conjunto menor de pessoas no Brasil, né? E me parece que tem uma certa falta de noção de proporção, embora os valores sejam fundamentais, né? Mas entender que isto não é uma questão relevante para a grande maioria da sociedade brasileira, eu acho que deveria ser uma premissa, não para não fazer nada, né? Mas para ter noção, digamos, de qual é o teu apoio político para fazer isso, tendo em vista que, do lado dos militares, há uma enorme resistência. E última observação, o fato de que a esquerda, digamos, quem toma essa bandeira, com a qual eu estou inteiramente de acordo, é muito relutante a fazer também a crítica da luta armada, do que foi a luta armada, do que ela representou, das ideologias que a motivaram, complica, é um problema. Quer dizer, a maneira pela qual a esquerda encara o problema complica a solução dele? Não, eu não sei, mas deixa eu voltar para a tua questão. Eu acho que aí os números não pesam. Se ocorreu violação dos direitos humanos, é contra 100 ou contra 1000, o problema moral é o mesmo. O problema moral é o mesmo, sim. Ético é o mesmo. E, por outro lado, nós sabemos que o que ocorreu com a esquerda, com a oposição no regime militar, continua ocorrendo direto, né? Com a população que lida com a população encarcerada. Sim, exato. Então, o país tem um problema de direitos humanos. Não tem a menor dúvida.
morte, Não quer tem a dizer, menor dúvida. as descrições sobre prisões, são, quer dizer, nenhum país civilizado pode conviver com esse grau de violência, tá certo? Então, eu acho que nesse país tem um problema de direitos humanos, tem um problema sério de direitos humanos, e que, portanto, a gente não... É difícil lidar com dizer, foram poucos, etc., porque foram poucos no passado, mas tem milhares de pessoas que são submetidas a isso hoje, não é? Então, eu acho que é um problema delicado. E, por outro lado, se eu sou um militante dos direitos humanos, eu não posso fazer essa conta, tá? Porque se eu sou um militante de direitos, eu não posso fazer essa conta, senão eu não os defendo. Não é? Então, eu acho que aí tem uma tensão mesmo, uma tensão complicada. E quando você vai ver a história, teve em todos os lugares. Né? Teve em todos os lugares. Os alemães fizeram Nuremberg e depois enfiaram o resto na gaveta, né? Até que o Fritz Bauer foi lá e fez o outro processo dos guardas de Auschwitz, assim, em 1965. Né? O Fritz Bauer entregou o Mengele para Israel porque sabia que na Alemanha ele não podia ser julgado. Então, quer dizer, como você lida com um passado terrível é uma questão política importante e complicada, não é? E não aconteceu só aqui, aconteceu aqui com essas características. Mas é isso, eu não sei como resolver. Maria Hermínia, não, eu acho que... Deixa eu só... Aqui eu me sinto, enfim, com vontade de esclarecer para não criar mal-entendido. Eu concordo integralmente com você. Se houvesse uma violação de direitos humanos, ela precisaria ser apurada e os responsáveis, enfim. Mas você deu uma dica que eu acho que é importante, quer dizer, esta conexão entre aquela violência do Estado contra não só quem se engajou na luta armada, muita gente que não se engajou foi objeto daquela violência, é preciso dizer isso. Esta é uma prática do Estado brasileiro que não terminou ali. Né? Então, esta relação entre esse tipo de prática e a tortura, tal como ela acontece ainda hoje no tratamento com a população, sobretudo a população negra de baixa renda, eu acho que isso é uma maneira pela qual, digamos, esta deixa de ser essa demanda, essa bandeira se alarga, né? Ela conquista um número maior de corações e mentes. Então, queria fazer esse disclaimer aqui e dizer que acho que você falou uma coisa muito importante de como relacionar o passado e o presente. Ministro Sobim, sem prejuízo de o senhor fazer um comentário sobre isso que foi aqui discutido, eu queria jogar umas coisas que surgiram, porque, de fato, é curioso, né? Todos nós aqui temos ideias, neste momento, de como resolver o problema militar. Né? E algumas ideias são ousadas. Por exemplo, o professor Edmar Baixa, e outras pessoas aqui também, mas eu acho que o Edmar foi o mais vocal. Eu vou dizer de uma maneira, ele é muito mais sofisticado na pergunta, mas ele diz o seguinte, em suma, não seria a única maneira, digamos, de criar uma âncora democrática que pudesse, digamos, de fato, mudar a mentalidade das Forças Armadas no Brasil, não seria a adesão do Brasil à OTAN? Né? No fundo, o Edmar Baixa está fazendo digamos, nós precisamos aderir ao OCDE para incorporar boas práticas na economia, nos abrir ao mundo do ponto de vista comercial e de investimento para a economia ter mais eficiência, e para democratizar os militares a gente precisa aderir à OTAN, como fez a Espanha no seu processo de redemocratização. Como é que o senhor responderia a essa ponderação, digamos, não sei se a palavra é esta, do professor Edmar Baixa? Bom, vamos começar pelo Baixa, que está na momento, mas depois eu quero falar sobre a Comissão da Verdade. Sem dúvida. Eu sem fui dúvida. ator disso, participei disso agudamente, com conflitos internos do governo do presidente Lula, quando se fez a lei sobre o assunto. Mas vamos ao Baixa. Bom, observa bem, eu acho que o Baixa não está entendendo bem o que é a OTAN. A OTAN foi criada no final da guerra para assegurar a defesa do Ocidente contra a União Soviética. Depois que a União Soviética teve aquela disputa da entrega da Alemanha aos alemães, e a União Soviética puxou para o seu lado a Alemanha Oriental, e aí criou-se a situação comunista,
a OTAN tinha uma destinação específica, a proteção da Europa do leste contra a Europa, aliás, a Europa Ocidental contra a Europa Oriental. Isto foi o que foi feito. Abriram mãos, os países europeus abriram mão da defesa, de criação de estruturas de defesa, e entregaram tudo para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que passou a ser controlada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi o comandante da OTAN. A sede do comando da OTAN, eu visitei, inclusive, na Bélgica. Bem, quando terminou, quando acabou, outra coisa, De Gaulle não aceitou isso. De Gaulle não queria saber de entregar a defesa aos Estados Unidos, porque esse era o objetivo final. Ele fez lá aquilo que chamou-se força de frappe. Tanto é que eles têm tecnologia atômica, a França, etc, etc. Bem, quando terminou a guerra, melhor, quando caiu o Muro de Berlim e terminou a União Soviética, o objetivo da OTAN desapareceu. O objetivo era proteger-se contra a União Soviética. Não existia mais a União Soviética. Aí o que aconteceu lá por volta, no início desse século, mas fundamentalmente até 2010? O que eles fizeram? Transformaram o objetivo estratégico da OTAN para uma amplitude muito grande. Ou seja, a OTAN poderia intervir militarmente em qualquer parte do mundo cujos interesses dos membros do tratado tivessem sido atingidos. O que significa isso, Sérgio? Significa de que a OTAN concorria com a Organização das Nações Unidas. E é uma forma pelo qual os Estados Unidos encontrou para fugir ao veto no Conselho de Segurança. E criou-se um instrumento militar que é controlado pelos Estados Unidos. Lembra-se que, quando dissolveram a União Soviética, Gorbachev teve uma pretensa garantia de que não haveria expansão da OTAN em relação ao território russo. Não houve isso. Houve problema de expansão. Foi o argumento de Putin, por exemplo, em relação à Ucrânia, que era a entrada da Ucrânia na OTAN, era a aproximação da disputa militar, etc, etc. Então, vejam bem, a OTAN não tem nada a ver com democracia. A OTAN tem a ver com atividade militar, principalmente dos Estados Unidos. Agora, começaram os Estados europeus a resolver ter estruturas próprias de defesa. Tanto é que eles estão destinando 2% do seu orçamento para questões de defesa, ou que seja, de indústria de defesa, etc, etc. Coisa que aqui no Brasil nós temos que fazer também, e o presidente Lula mencionou isso claramente. Agora, então, o Baixa, você pode procurar outra coisa, ao menos a OTAN, para fazer isso, porque a OTAN não vai te ajudar. Lembrem-se que quem é que interviu na guerra da Sérvia e da Herzegovina? Os generais da OTAN mandaram fazer o quê? Bombardeios aéreos na guerra do Kosovo, aliás. Bombardeios aéreos, e não botaram tropa no chão. O que aconteceu? Os sérvios mataram os kosovares, porque não tinham proteção no chão. Fizeram uma intervenção meramente aérea. Então, vamos devagar com essa coisa. Inclusive, eu tenho lá minhas dúvidas sobre esse problema. Porque, vejam, como vai se resolver essa guerra da Ucrânia? Vai ter que sentar os Estados Unidos e a Rússia. Ponto. Porque se não sentar os dois, não adianta. Não vai pensar que a Ucrânia vai sentar com o Putin para resolver o problema. Não vai. Porque você observa de que está um longo braço da OTAN através da entrega de materiais, etc. Tudo evidente que a invasão da Ucrânia foi injustificada, etc, etc. Mas vamos devagar. Eu, inclusive, em 2010, eu participei... Ministro Jobim, desculpa, eu vou fazer uma indelicadeza. Estou só preocupado aqui com a demanda de perguntas, e tem o tema que o senhor prometeu, sobre o qual o senhor prometeu falar, Comissão da Verdade, e queremos ouvi-lo. Eu falo em seguida. Então, para encerrar, em 2010, em Lisboa, eu fiz exatamente essas observações para o ministro da Defesa de Portugal, que naquele momento em que se ampliava o objetivo da OTAN. Então, vamos examinar a OTAN com mais atenção. Agora, quanto ao problema da Comissão da Verdade, o que aconteceu? Aí eu vou ter que puxar a história. Observa, o Sérgio, há umas teses importantes no regime militar de que a luta armada causou o prolongamento do regime militar.
havia uma transição já articulada quando surgiu a luta armada. E alguns, inclusive, que foram da luta armada, dizem que foram utilizados pelos militares da época para radicalizar o militar e evitar a transição. O Partidão, o Partido Comunista do Brasil, não participou da luta armada, era contra. Queria fazer o processo democrático, vitória eleitoral, etc. Então, tem uma afirmação a ser examinada também de que a luta armada, que tem sido elogiada, teve também ou não uma responsabilidade sobre a amplitude de tempo do regime militar. Quando o Fernando Henrique assumiu, ele tinha um compromisso sobre o problema dos mortos desaparecidos. Lembra-se disso? O Zé Gregóri, que era meu secretário, meu chefe de gabinete à época, comandou as discussões junto com um militar importantíssimo que nós tínhamos lá, o general Tamoio, para o entendimento da criação, digamos, do reconhecimento e da indenização. Inclusive, eu tive um debate na época, uma conversa muito forte, muito grande com os generais, e nós tínhamos lá o Zenildo de Lucena, que era o personagem, que era o ministro do Exército na época, porque não tinha Ministério da Defesa, e mostramos, eu fiz lá uma distinção entre morrer no combate, ter sido morto no combate da luta armada era uma coisa. Agora, ter sido morto depois do estado de prisão era outra coisa. E aí nós tínhamos responsabilidade de os militares toparam. Tanto é que houve indenizações. O Lamarca, por exemplo, foi morto depois de estar em estado de prisão. E a Comissão da Verdade acabou indenizando. Então, desapareceu o problema. Bem, quando eu entrei no Ministério da Defesa, no segundo governo Lula, 2007, começou a se discutir o problema da Comissão da Verdade. Comissão da Verdade, e quem liderava esse debate era o Paulo Vanucci, que era o secretário de Direitos Humanos, que era um sujeito inteligente, competente, etc. Bem, o que se queria? Queria-se fazer uma Comissão da Verdade, inicialmente só voltada aos militares. Eu disse, olha, não dá. A anistia foi ampla, geral e restrita. A pesquisa sobre a verdade histórica tem que ser abrangendo todos os lados, porque havia também atos, aspas, promovidos, ou notícias de atos promovidos pelo pessoal da luta armada em relação a determinados setores. Então, era para fazer uma investigação global. Houve lá um debate forte e, no final, prevaleceu essa corrente. Não vou entrar em detalhes, e vai para cá e vai para lá, etc. Mas, no final, ficou. Por quê? Porque a nossa transição foi distinta. Houve um acordo, foi uma composição que é a tradição brasileira. Quando um regime começa a se esgotar, você tem um processo de transição que nada mais é do que uma grande composição, uma grande conciliação. E foi feita a conciliação através do acordo político da lei de anistia, que ampliava toda a anistia. Setores da esquerda pretendem dizer que essa lei não foi recebida pela Constituição, mas já tem uma decisão do Supremo, ainda não terminativa, não terminal, porque tem embargos, acabando com essa discussão e reconhecendo a amplitude da anistia, etc. Mas o problema não está aí. Foi aprovada, no governo Lula, foi aprovada a lei aprovou-se, estabeleceu-se que a investigação seria não, a linguagem era dúbia, porque foi um acordo feito, comandado pelo Franco Martins, em relação a mim e o Paulo Vanucci. E aí se fez lá uma redação que era para examinar os atos que foram praticados, etc. Quando se instalou a Comissão da Verdade, foi instalada no governo Dilma. Eu já não estava mais no Ministério. E aí o que aconteceu? A comissão foi instalada com um predomínio de ativistas que tinham relações com os problemas existentes nas torturas militares. E aí o que acontece? Decidiram, no primeiro momento, que a investigação só seria em relação aos militares. E fizeram toda a Comissão da Verdade, todos os trabalhos, terminaram a conclusão da Comissão da Verdade, por exemplo, e aí que foi uma coisa curiosa, atribuindo ao brigadeiro Eduardo Gomes como torturador. Está lá. Pouca gente sabe disso. Depois não se deu intenção de face disso. Ou seja, você compor uma Comissão da Verdade com ativistas, vai haver aquela simbiose, Maria Hermínia, em relação ao conceito de justiça e de vingança. O Tércio Sampaio Ferraz faz aliás,
O Tércio faz uma análise incrível sobre o acoplamento entre de quer e temes, entre a vingança e a justiça. Onde é que nós estamos na vingança e onde é que estamos na justiça? Bem, mas o fato é de que essa questão da Comissão da Verdade vai continuar. Eu acho que tem que levantar os assuntos, mas as consequências que querem tirar é não reconhecer a lei da anistia para apenar militares ou descendentes, sei lá o que for, isso não é viável. Não é viável porque é o rompimento de um acordo político que foi feito por quem? Que foi feito à época pelo Ulisses e pelo Tancredo, que comandaram esse assunto na versão que foi contada pelo senador Paulo Borsar, que participou desses entendimentos. Não podemos voltar para trás da história, vamos para frente. Nós temos que fazer uma visão de construir o futuro. E eu me lembro, Maria Emília, que é uma coisa importante em política. Não se constrói o futuro retalhando o passado. Temos que conhecer o passado, admitir as coisas que aconteceram, mas sem retaliação, porque aí nós vamos perder uma energia imensa retalhando o passado em vez de construir o futuro. Muito bom. Maria Emília, nós estamos nos aproximando do final. Eu queria deixar uns 10 minutos finais para discutir a questão, digamos, de qual é a força política do bolsonarismo daqui para frente e qual é o custo de adesão ao bolsonarismo e, portanto, qual é a tendência da direita convencional? É se afastar ou é se manter num jogo ambíguo em relação à direita não democrática? Eu queria a tua visão sobre isso. Mas, se você me permitir, queria fazer uma última pergunta ao ministro Jobim, porque, digamos, é da seara dele, tem a ver com as relações entre as Forças Armadas e o Poder Judiciário em geral, e muito particularmente ao STF. Digamos, esse é um ponto de tensão com o mundo militar, não é segredo para ninguém que, a julgar por declarações de figuras importantes das Forças Armadas no governo Bolsonaro, havia a sensação, a percepção de que o STF usurpava poderes do poder do Executivo Federal. Essa é uma pergunta que me chegou, é a leitura que eu faço aqui, General Brito fez essa observação, que, digamos, a gente precisa discutir este tema se nós queremos, de fato, tocar nos vários pontos sensíveis da relação entre civis e militares. Bom, veja bem, Sérgio, nós temos que pensar uma coisa. Durante esse período todo, e já no final do governo Dilma, nós começamos a perceber que a política não administrava mais os seus conflitos. Ou seja, a política sempre foi um instrumento de superação de divergências. Superação de divergências na criação de uma nova convergência, que vai ser a origem de uma nova divergência, e assim sucessivamente. Acontece que se introduziu uma variável que não se conhecia, que era o ódio. O adversário político acabou sendo o inimigo político. Isso começou de uma forma muito larvar lá atrás, quando você fez aquela diferença entre nós e eles, principalmente no governo Dilma. Nós e eles, nós e eles, nós e eles. Depois isto se radicalizou mais ainda. Bem, quando a política perdeu a capacidade de administrar seus conflitos, os políticos começaram a levar para o Supremo Tribunal as demandas e os desacordos políticos. E aí surge um problema. No início, o Supremo Tribunal rejeitava isso. Dizia, isso é matéria interacópia, é matéria de política, é fora da nossa competência, etc. Depois, com as novas composições, começou essa coisa, continuou. As demandas, aspas, da sociedade continuaram. E aí o que aconteceu? Surge a primeira posição, portanto, é da judicialização da política feita pela própria política. E outra coisa é o ativismo judicial, que efetivamente, em alguns casos, eu divergiria das decisões do Supremo, considerando de que eles estariam tomando decisões que caberiam ou ao Executivo ou também ao Legislativo. Não cabe ao Supremo Tribunal julgar políticas públicas. Política pública é algo que nasce da eleição, nasce do debate político. Não é o Supremo Tribunal Federal que vai julgar se determinados crimes devem ser ou não ampliados ou reconhecidos. Não é isso. Tem coisas que a gente concorda. Veja bem, Maria Emília, nós concordamos, por exemplo, com o problema do aborto do anencefalo.
Uma coisa é concordar com o conteúdo, outra coisa é saber quem fez isso é competente ou não de fazê-lo. E aí começa a confusão. Quando nós achamos que a decisão é conveniente, nós achamos que a decisão está ótima e que foi competente. Não é bem assim, as coisas se complicam, porque essa roda gira, e aí pode dar complicação. E na defesa da democracia, ministro Jobim? Ah, não, ele foi bem. Aí foi bem. Foi bem. Foi Aí bem. foi bem. Eu acho que sim. Foi bem. Digamos, para pegar um tema preciso e agudo, afastamento do governador do Distrito Federal, foi uma medida correta, oportuna, conveniente? Bom, vamos separar as coisas. No mérito, eu sou contra. Tem que afastar o governador? Para quê? O que vai resolver? Nada. E como também sou contra a prisão, sou contra pessoalmente, claro, a prisão do secretário de Segurança, aí, desse ex-ministro, e também, Anderson Torres. e também do comandante da Polícia Militar. O comandante da Polícia Militar tem um problema que a gente tem que avaliar. É de que, no momento que você prende alguém de uma corporação, a corporação se junta. O efeito disso é agregatório da corporação em relação a esse personagem. É a mesma coisa que você atacar um magistrado, acaba a Associação dos Magistrados Brasileiros se envolver nisso. A mesma coisa acontece com os advogados em relação ao AB. Então, eu acho que nós poderíamos ter... A solução foi dada, foi resolvida, está lá, mas eu acho que seria um momento, inclusive, de o próprio tribunal, examinando as decisões monocráticas tomadas, começar a despassar. É o caso, por exemplo, da prisão de 1.500 pessoas. Começou agora, ontem, se não me engano, o ministro Alexandre Moraes já liberou 500, fez prisão preventiva de alguns. Tem como identificar aqueles que participaram violentamente do quebra-quebra das casas militares. Agora, prender todo mundo na presunção que isso tinha acontecido, não dá certo. Isso só radicaliza. E aí nós temos um problema. E aí eu fecharia aqui. Em relação à tua pergunta sobre o bolsonarismo e a direita democrática. Nós precisamos estimular a formação da direita democrática, encontrar líderes para a direita democrática. Por quê? Porque será a direita democrática que vai reduzir, digamos, a expansão do bolsonarismo ou da direita não democrática. Se nós continuarmos numa situação, se fizermos um combate, digamos, de confronto com esta direita não democrática, acaba a direita democrática se colando à direita não democrática. Eu acho que devíamos ter... Tem governadores aí que podem assumir a liderança de uma direita democrática. O governador de São Paulo, por exemplo. O São Paulo tem condições de ser um líder de um partido de direita dentro do processo democrático. Agora, não se pode odiar. E aí acontece que alguns acham que só tem que ficar um personagem. Isso acontece dos dois lados. Então, eu acho que o bolsonarismo vai desaparecer se nós tivermos a habilidade de desmanchá-lo por dentro, ou seja, começar a retirar as objeções que existem das pessoas, e aí você reduz esse bolsonarismo à extrema-direita, que aí a extrema-direita ficará lá na sua posição, estimulando a formação, o crescimento da direita democrática. Maria Hermínia, nem preciso refazer a pergunta, porque, na verdade, se torna um comentário a essa intervenção final do ministro. Breve. Né? Não precisa ser breve. Eu acho o seguinte, eu acho que o gênio cai fora da lâmpada, né? E, na verdade, a gente não tem muito roteiro para lidar com a desradicalização política, né? Então, eu acho que a gente tem que ir aprendendo ali como é que faz tentando, porque a situação é muito diferente de momentos históricos em outros países, onde a extrema-direita perdeu, porque perdeu a guerra, né? Porque foi fragorosamente derrotada. Aqui você tem uma frente de direita grande que quase ganha as eleições. Então, nós estamos numa situação bem mais delicada e bem mais difícil. Lógico que seria bom que a extrema-direita, que é bem menor do que essa que votou no Bolsonaro,
não é isso? Seria bom que tivesse uma direita mais civilizada, a democracia precisa disso para funcionar, etc. O problema é que nesse país quem ganha eleição é quem é popular, não é? E a esquerda, vamos dizer assim, o centro para a direita não conseguiu mais ganhar a eleição com os candidatos com os quais apareceu. E daí veio a crise dos anos 10, etc. E isso desembocou no Bolsonaro. Bolsonaro é um líder popular, não é? Que ganha a eleição. Não deu para fazer a Tebet, não deu para fazer vários candidatos que a gente acha mais simpáticos, etc., mas não ganha eleição. Então, eu acho que a direita tem um problema, não é meu problema, eu não sou de direita, né? A direita tem um problema a resolver, que é ter candidato, a direita civilizada, vamos dizer assim, que é ter candidatos que ganhem eleição. Está cheio de gente de direita civilizada, com os quais você pode conversar, governadores, etc. Direita sem direita. Agora, eles precisam ser capazes de ganhar a eleição, né? Senão, o Bolsonaro e lideranças desse tipo continuaram fortes, porque eles são eleitoralmente fortes. A gente tem muita dificuldade em reconhecer isso, porque são figuras muito alheias aos nossos modos de convivência, às nossas regras, etc. Passam 4 anos dizendo, como é que pode, né, ter uma pessoa dessa na presidência da República? Mas ele tem voto, né? Então, Isso me leva... Desculpa, Maria, isso me leva, digamos, voltar um pouco à seara do ministro Jobim aqui, e não querendo que ele faça presdigitação judicial. Mas qual é a situação do ex-presidente Bolsonaro frente ao Tribunal Superior Eleitoral? Se ele perdeu os direitos políticos, digamos, esta disputa pelo campo da direita se inicia de imediato. Se amplia, não tem dúvida, se amplia, porque aí você está aí, o grande centro do problema da direita estaria na cabeça de Bolsonaro sendo o catalisador. Se houver imobilidade, é evidente que abre espaço. Agora, o que a gente tem que ter com clareza, e a Maria Emília tem toda a certeza, é que nós precisamos isolar a extrema-esquerda, a extrema-direita, isolar a extrema-direita e fazer com que a direita democrática cresça. E nós não faremos isso na parte do confronto, fazemos isso na parte do reconhecimento, do debate, do diálogo. Nós precisamos ter um partido de direita. Lembrem-se, por exemplo, o PMDB, dizia o Paulo Brossard, que o PMDB era uma nau de náufragos. Estava todo mundo lá dentro. Tinha gente de esquerda, comunista, tinha gente de direita, tinha liberais democratas, tinha tudo. Tanto é que na Constituição não se podia discutir muito ordem econômica, porque senão divergia todo mundo. Acabava o PMDB. Então, nós não tivemos, e aí não tínhamos ninguém se atribuindo à condição da direita. Precisamos ter um partido de direita viável, de direita democrática, para que o centro de esquerda e a esquerda também possa ter um espaço. Agora, se as coisas forem de conflito, e daí eu vi com grande alegria aquela entrevista do presidente Lula ontem, na Globo, com a Natuzaneri. Extraordinário. Mostrou exatamente o Lula que nós conhecemos, que quer fazer o entendimento, a conciliação dos setores para a construção do país. É isso que nós temos que fazer. Não adianta, por exemplo, eu li aí um artigo agora, recente aqui, saiu hoje, de um jurista no estado de São Paulo, mas de uma radicalidade brutal que não ajuda a nada. Aquilo é tipo de negócio inconsequente, que não sabe que se atender aquelas coisas que estão dito ali e radicalizarmos daquele jeito, vai radicalizar e não adianta. Nós precisamos superar. Por quê? Porque temos próxima eleição daqui a 4 anos. E a Maria Emília disse, a eleição no Brasil é um plebiscito popular. Não é uma eleição que se discuta temas, se discuta projeto, não. Se discute a capacidade que tem aquele candidato de atrair a população. E o Bolsonaro tem força para isso. Tem gente que atrai. Então, nós temos que ter cautelas para não se repetir o erro que se cometeu em 2018, em que houve aquela bando de candidatos e tudo, mas deu aquela coisa que aconteceu. Ou seja, acabamos perdendo, o Bolsonaro se elegendo. E aí nós temos que ter clareza disso.
E aí passa isso pelo Congresso. Eu quero chamar a atenção também o seguinte: o Congresso Nacional, que vai tomar posse agora no dia 1º, é mais conservador que o Congresso de hoje. Porque, observe, eu fiz um levantamento daquelas eleições em que o Lula ganhou nos estados do Nordeste, mas esse grupo de direita ganhou, fez a maior bancada do Estado, acabou fazendo a maior bancada do Estado. Tanto é que o PL é a maior bancada da Câmara hoje. E como é que você examina isso? Problemas relativos aos estados. Isso tudo tem que ser pensado com tranquilidade para a construção do futuro. Última pergunta, Maria Emília, essa é a última mesmo, que tem a ver com o fato de que Bolsonaro não tem partido, né? Está acoplado no PL, mas não é um homem de partido. Este fato de que ele não tem uma estrutura partidária consolidada, o PL tem mostrado ambiguidade em relação a carregar o Bolsonaro ou não, é um problema ou não é um problema para a sobrevivência com força do bolsonarismo? Não sei. A gente sabia que ele não tinha, nunca teve, não tinha partido e ganhou a eleição. Não sabemos como é que vai ser agora com ele fora do governo, sem os recursos que o governo dá. Eu não sei. Agora, a verdade é que nós temos partidos que funcionam no Congresso, não é? Mas partido que organiza na sociedade só tem um, né? Que é o Partido dos Trabalhadores. Isso, o livro do Celso Barro de Castro mostra muito bem como é que foi, etc. Né? Então, a ver. Porque, por outro lado, ele pode construir um movimento, a gente não sabe bem como é que funciona esse pedaço ainda, né? Temos que entender melhor. Mas eu não apostaria de que eu não apostaria de forma otimista, tá? Que ele vai perder força, que vai desidratar, porque a gente pode levar um susto aí, né? O ministro Jobim levantou a mão? Sérgio, veja bem, se falarmos em eleição majoritária no Brasil, ela é plebiscitária, independe de partido. Lembre-se do Collor. O Collor se elegeu com o Partido Municipalista Nacional, o Renovador. PMN, isso, né? É um troço desse tipo. Bom, não me interessa. O problema é que é plebiscitária. O nosso problema está no sistema eleitoral em relação às câmaras de deputados. A Câmara de Deputados não é uma Câmara do povo brasileiro. A palavra povo é uma coisa meia genérica. A Câmara de Deputados é eleita pelos estados, é uma assembleia, é um congresso nacional dos estados brasileiros. Tanto é que os partidos são mais fortes nos seus diretórios regionais do que o diretório nacional, que não dá... Por quê? Porque tem divisões. Então, nós temos que repensar essas instituições todas aí, etc., que é uma coisa longa. Agora, mudança de sistema político, quem faz é a política. E aí a Maria Emília sabe muito bem que a academia não faz isso. A academia fez, por exemplo, a Constituição de Weimar e produziu o nazismo. Por quê? Porque a academia fez uma Constituição belíssima, mas só fazia maioria para derrubar governo e nunca conformar governo, porque era mais democrático. E aí as coisas se complicam. Então precisamos botar os pés na história. Eu acho que nós estamos num momento, desculpe, Maria Emília, parecido com a conciliação do Marquês de Paraná. Nós temos que voltar a tentar fazer esse retorno de 1855 e tentar fazer, com as características de hoje, acertar essa coisa, porque, senão, tu tens razão, o Bolsonaro volta com força, tá? Salvo se houver essa solução jurídica da inexigibilidade, mas que é problemática também. Bom, só para fazer o parênteses, você tem toda a razão que a academia não faz, mas a academia na Alemanha fez Weimar e fez depois, após nazismo, porque os americanos juntaram lá o Lowenstein e meia dúzia de juristas. Não. Quem fez o grande entendimento foi o líder do PSD, do Partido Socialista, Kurt Schumacher, o líder da UDE, do Partido Democrata, que era o Konrad Adenauer, e o Theodor Heuss, que era o presidente da Assembleia. Os juristas deram uma parte retórica, mas a grande solução foi o sistema eleitoral, que foi a criação desses personagens. Esse é o ponto fundamental. Foi a criação desses personagens para resolver o problema dos americanos
e dos aliados que não queriam saber da reunificação da Alemanha, os franceses principalmente. Bom, fica a dica aqui. Eu gostaria que nós voltássemos a discutir essa questão, à luz do que nós examinamos aqui, se, digamos, a questão de mudança, aperfeiçoamento, como se queira chamar, do sistema de governo ou do sistema eleitoral, se isso está na ordem do dia ou não, em que momento, mas isso é outra hipótese. A Maria Hermínia já antecipou o voto dela, com ênfase de que não está na ordem do dia, não é por aí. Olha, eu queria agradecer imensamente essa conversa que tivemos hoje. Termino, além do agradecimento, com uma pequeníssima observação. Eu acho que, por mais que esta questão civil-militar ela nos preocupe, este é um terreno em que, como há uma instituição, que são as Forças Armadas, o diálogo está dentro de um campo mais ou menos definido. A dificuldade maior é fazer a previsão sobre os desdobramentos daquilo que é movimento. E o bolsonarismo é muito mais movimento do que instituição. Na época do Marquês de Paraná não tinha o WhatsApp, então o acordo fica muito mais complicado hoje em dia. Bom, um abraço a todos, obrigado a quem esteve conosco até essa hora com perguntas. Eu não pude fazê-las nem de longe todas, algumas delas, mas foram muito boas e muito úteis aqui para a nossa conversa. Um abraço grande.